Família Reino Cast, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast abençoado. E hoje, neste domingo, um dia tão especial, que talvez você esteja agora sentado aí com a sua família, almoçando ou se preparando para almoçar, acabando de chegar da escola dominical, né, junto com a sua família, para ouvir, né, o mais esperado domingo, o nosso episódio, né, 11 horas aqui, já chegando aqui nesse momento. E nós convidamos a você para compartilhar essa live conosco, junto com sua família, nos grupos dos seus amigos. Manda aí o link, vai compartilhando, para que nós possamos atingir o reino, alcançar o reino de Deus aqui na terra. E aqui comigo, do meu lado, Gabriel como sempre, Soares. Estamos aqui de novo, gente. Bom dia a todos aí. Deus possa abençoar esse dia de vocês. Então, como já foi falado, compartilha a live, tá? Manda aí nos grupos, pros amigos, enfim, família. E vamos juntos anunciar o reino de Deus. E lembrando, se inscreve, tá? Vai lá no Instagram. Tem gente que tá aqui assistindo e não se inscreveu, cara. não se inscreveu ainda, né? Então vou dar um tempinho aí pra você clicar aí embaixo aí. Tem um botãozinho, inscreve aí. Ativa o sininho. Sininho, que é pra toda a vida que entrar ao vivo, você já clicar lá. Primeiro a ser informado, viu? Você vai ficar por último. É isso aí, vai no Instagram também, TikTok, marca a gente lá, gente, compartilha, faz stories, marca a gente, que vamos anunciar o reino de Deus pra todos aqueles que precisam dele. E todos aqueles que bater a foto aí agora na TV, ou bate um print do telefone aí, marca lá no Instagram, vai lá no Instagram, posta lá, marca as redes sociais do Reino Cast, nós vamos estar repostando todo mundo que tá. Dá essa força, nos ajuda aí ao podcast cada dia mais crescer, para honra e a glória do Senhor Jesus. Show, vamos subir aqui uma hashtag então? Bora. Você tira lá uma foto, aí marca a gente e coloca, vamos botar o quê? Hashtag eu assisti. Pronto, hashtag eu assisti. A gente vai estar lá repostando todos. Show? E hoje, né, Léo? Olha aí. Estamos aqui com Apresenta aí, Gabriel. Convidado que é bênção, um grande amigo, Glória pregador. Amém. A bênção ali do campo de Messejana, Reni Kelvio. Aqui o homem. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão. Prazer, Senhor. né? Primeira vez, como já falei aqui, né? A gente sempre fica um pouco ansioso, mas é aquele nervosismo bom, né? Exatamente. Que nos causa total dependência, né? Prazer, satisfação, obrigado pelo convite. E é sempre fico feliz de poder somar, né? Glória a Deus. O Reni Kelvio, ele faz parte da coordenação dos jovens ali do campo de Messejana, não é isso? Da Juviced. Da Juviced, né? Então você trabalha hoje na parte de eventos, de cultos. Toda naquela logística, né? Porque dentro da liderança, né, dos jovens, nós temos o Glauber com sua esposa e o irmão Luiz Eduardo, sua esposa, né? E dentro dessa liderança ele separou as equipes para a gente trabalhar, a gente está ali auxiliando eles no que for útil, né? E ali juntamente com os jovens, temos trabalhado, graças a Deus tem sido uma bênção para as nossas vidas, né? Coisa benção, viu? Tem alguém que você queira mandar um alô aí todo especial logo agora? Rapaz, agora para minha noiva, né? Agora noivei, graças a Deus ela disse que eu falasse dela, viu? Tem que falar. Tem que falar agora, né? Mandar um abraço, um beijo para minha noiva Thaís, né? Também ali da sede, é uma amiga, uma companheira, crente, né? Serva de Deus. E nós estamos aí nesse projeto agora. Uma corda de três. Grande. Uma corda de 3 dobras, né? A benção. E foi agora no evento que teve, que é a conferência, né? É a Juvicon. Juvicon. Isso. Ela acontece em qual período? Pronto, a nossa conferência de jovens acontece todo o feriado da Semana Santa, né? Então todo ano tem toda aquela programação, são 3 cultos à tarde, né? Das 2 às 6. Bacana. Das 2h30 às 6. Então foi nesse momento, né, que eu conversei com o Felipe, que é o da mídia lá, que também é um dos líderes de todo o campo da Messejana, os líderes jovens. Eu conversei com ele, a gente fez ali toda aquela logística e aconteceu o que aconteceu, graças a Deus. A gente está nessa empreitada, já namoramos há mais de 8 meses, né? Então já estava na hora para a gente noivar, dar esse passo adiante, né? Mais uma etapa aí na nossa trajetória que temos escolhido. E hoje você congrega com o nosso pastor
Moacir, né? Pastor Moacir, um abraço para você, toda a sua família, Luiz, os meninos aí. Que Deus possa abençoar aí vocês grandemente. E você está congregando no campo da Messejana, conheceu a Jesus lá, ou como foi o seu início? Eu aceitei Jesus em 2011, né? Em 2011 eu tinha aproximadamente 17, 16 anos. E muito jovem, né? Com influência de amigos, né? Amigos que me conduziram. Mas eu aceitei Jesus mesmo na Assembleia de Deus Bela Vista. Né? Bela Vista, pastor Teixeira Rego Neto. Né? Ali naquele tempo foi um momento muito importante na minha vida, né? Eu acredito que apesar de não ter compreendido ao certo completamente o que eu estava fazendo naquele momento ao aceitar, né? E sempre vai vir, né, esse desafio pra gente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aceitando Jesus, como é? Então, tudo isso a gente não entende bem no começo, né? Aquilo que Jesus disse para Pedro, né? Hoje o que eu faço tu não entendes, mas depois entenderás. Então, eu não sabia, mas eu aceitei Jesus nessa faixa etária e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? A Assembleia de Deus Bela Vista foi um marco na minha vida. As minhas raízes estão ali, aprendi muito. E de lá para cá, migrei para a IADEM, né? Que é do Campo de Messejana, na Assembleia de Deus do Campo de Messejana, em 2018. Então, desde 2018 eu estou ali, congreguei em uma das nossas congregações que fica no Guajiru e hoje estou congregando na sede, diretamente com o pastor Moacir, né? Bênção do céu. Então, o seu início foi na Bela Vista? Na Bela Vista. Você passou mais ou menos ali uns 7 anos? Foi, mais ou menos ali uns 7 anos. Migrei para outro ministério, mas passei pouco tempo, né? Deus me direcionou para outro lugar, né? Eu me lembro muito bem, até compartilhar aqui com vocês. Isso foi interessante, porque eu estava em oração, né? Estávamos no Monte da Sabiaguaba, tinha um pastor conhecido de um amigo meu. Eu não conhecia ele diretamente, de outro ministério, né? Aí ele disse, vamos para o Monte da Sabiaguaba. Aí tinha um propósito de oração 21 domingos de madrugada. Eita. Que ia da meia-noite às 5 da manhã, orando, meu amigo. E a oração direto, né? E foi justamente numa dessas orações, né, que eu participei, em que aquele pastor chegou para mim e me deu uma profecia, dizendo que aonde eu estava não era o lugar que Deus queria que eu estivesse, né? E eu recebi aquela profecia porque já vinha, né, caminhando para isso, e eu recebi aquela profecia que eu ia para outro lugar. Onde eu estava, eu não estava me sentindo bem e não via que Deus tinha para trabalhar na minha vida naquele lugar. E só que eu no linguajar nosso, não me afobei, né? Fiquei esperando na dispensação do Senhor. Depois dessa profecia, eu ainda passei um ano onde eu estava, até que Deus pudesse realmente bater o martelo e disse assim, é agora, né? É agora. E Deus me confirmou com 2 palavras, né? Que foi justamente no chamado de Abraão, né? Ele disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Então, é um desafio para nós sair de um lugar onde as nossas relações com amigos, né, irmãos ali que você já conhecia há muito tempo, ir para um lugar que você não sabe ainda ao certo, não tem intimidade com outras pessoas daquele lugar. Então foi algo assim de Deus, né? Foi algo de Deus que eu acredito que hoje aonde eu estou foi aonde Deus me direcionou para estar. Né? E eu acredito nisso e Deus tem me confirmado, como tenho conversado com o Gabriel, com outros amigos, Deus tem me confirmado através dos frutos que eu tenho colhido aonde eu estou hoje, e isso tem sido muito gratificante. Eu estou muito feliz e eu me sinto em paz com essa escolha, porque eu tenho certeza que foi Deus que me direcionou. E é interessante que você citou o texto de Abraão, quando Deus pede para que Abraão saia do meio da parentela para uma terra que Deus ainda ia mostrar a ele. Isso é interessante porque tem ciclos da nossa vida que precisam ser encerrados, né? E às vezes para a gente alcançar e ver a terra prometida, a gente precisa sair daquele lugar, né, que nós estamos ali, talvez um lugar de conforto, o nosso lugar, né, aquele lugar que a gente se sente aconchego. Tá dentro do meio da sua família, né, da sua parentela, daquele lugar confortável. Aí Deus vai e chama, sai daqui, tu tem que ir para outro canto, né? Um lugar desconhecido, um ato de fé que nosso pai Abraão fez. E Deus às vezes nos chama, muitas das vezes, ele nos convoca para que a gente saia da nossa zona de conforto e realmente fazer algo diferente.
né, Verdade, então, com certeza. Isso é bem interessante, quanto Deus tem lhe abençoado depois que você deu esse passo de sair do meio da sua parentela, né? Isso é interessante que você vai ver isso na sua maioria dos homens de Deus, Sim, né? Você vai ver Jonas, Deus tirando ele lá, sai daí, né? Você tá ali na sua bolha em Israel, mas eu quero que você pregue em Nínive, né? Então, Deus tira José da casa do pai, leva para o Egito, tá entendendo? Então, quando você não vai por uma orientação de Deus, Deus te leva. Tá entendendo? Ou tu vai obedecendo que nem Abraão foi, ou então tu é conduzido a outra. Tá entendendo? E isso, assim, cara, é surpreendente, porque esse foi o desafio para mim, né? Eu vou sair, tô bem aqui, né? Assim, entre aspas, tô bem aqui, tô confortável aqui, porque aqui eu tenho um certo domínio, né? De dizer assim, aqui eu já me adaptei. Aí você, para ir para outra realidade, eu acredito que é um desafio, sim. É um desafio, foi um dos desafios na minha vida. E não somente esse, mas outros, né? Sempre haverá esses desafios na vida cristã, na caminhada, que é das escolhas difíceis. E que é importante, né? É muito importante, às vezes, a gente saber que a vontade de Deus nem sempre também vai ser a nossa própria vontade. E que tem coisas que é necessário que venha acontecer aqui, para que outras coisas aqui, que são maiores, porque é da projeção de Deus, possam se cumprir na nossa vida. E, como você falou, talvez, se você não tivesse se desligado, primeiro, que eu achei bem bacana que você disse, que você aguardou, que eu acredito que tem muitos que nos assistem, e algumas pessoas que pensam que é da vontade dela, né? No momento dela. Mas uma coisa que você falou que é muito interessante, você aguardou o tempo, primeiro ele aguardou e depois ele esperou Deus confirmar. Né, Reni? E é interessante, né, Reni? E é muito importante isso. Isso. Porque assim, né, eu acredito que Deus ele fala, né? Eu acredito, né? Deus ainda fala através dos seus servos, em sonhos, né? Depois eu vou até falar aqui de uma experiência íntima e pessoal com Deus, mas eu precisava de mais certeza, entendeu? Porque você tem receios, você tem dúvidas. Quando o anjo chegou para Zacarias e disse assim, Zacarias, tua mulher vai ter um filho. Ele disse assim, como é que pode? Ele teve as suas dúvidas, Maria teve as suas dúvidas. Então, isto está inerente à nossa natureza humana, né? As nossas dúvidas. Então eu pedi clareza. Deus é um Deus de luz. Deus é um Deus de luz, é um Deus de certezas. E não é um Deus de confusão, né? Não é um Deus de confusão. Então eu tinha que sair dali, convicto de que era essa direção que Deus estava apontando, e dizer assim, tu vai por aí, entendeu? Tu vai por aí. Por quê? Porque tendo essa certeza, eu vou confiar de que Ele vai suprir todas as minhas necessidades, né? Ele vai me ajudar no momento oportuno. Então, eu precisava dessa certeza, dessa convicção, precisava dessa confirmação mais ainda, né? Porque você sabe que hoje há muitas profetadas, né? Então, você... Demais. Paulo, ele diz, examine e retende o bem. Não despreze as profecias, né? Examine. Né? Então você precisa desse discernimento espiritual. Não é alguém chegar para você, tarará, Deus está dizendo assim, e você já receber. Não, peraí, Senhor, é isso mesmo, eu preciso que o Senhor confirme, e orar em espírito para que só Deus saiba a sua oração, e para que quando Ele confirme, traga a resposta, a solução para as suas dúvidas. Exatamente. Isso é bem interessante, porque hoje a gente vive numa leva de profetas, né? Hoje a gente sabe que não há profetas propriamente ditos, né? A palavra do Senhor é clara, né? Que hoje nós temos o dom de profecia, né? Isso. Aí tem muita gente se intitulando profeta e profetizando coisas na vida do povo aleatório, sem ter embasamento no contexto bíblico. E tem muitas pessoas hoje tomando decisões não mais baseadas na palavra, mas tomando decisões baseadas em profecias de pessoas. E isso tem trazido prejuízo, porque a pessoa, Deus disse isso e isso para você.
e a pessoa fica naquela dúvida, será que Deus falou ou se não falou? Quando Deus fala e não há dúvida, e não deixa dúvida no nosso coração, né? Certeza. Então é importante a gente também estar atento a essas profecias, né? Que a gente gosta até, o nosso pastor ele disse assim, irmãos, o vice-pastor lá, o pastor Herto, ele disse, é muito fácil alguém pegar o microfone e dizer, hoje em dia eu profetizo, né? Mas foi Deus, né? Deus leva o profeta e diz assim, esses ossos podem reviver, o profeta, não sei, o senhor que sabe. Aí diz, então profetiza, tá ali, tá, eu tô te dando a ordem, profetize, porque Deus se responsabiliza com a palavra dele, com a palavra do homem ele não se responsabiliza. E eu quero até compartilhar aqui, a minha primeira experiência com uma profecia foi confirmada, veio de confirmações diversas vezes, né? Mas a minha primeira profecia que eu recebi, algo como profecia da parte de Deus, foi justamente o que hoje eu vivencio, que é o ministério da palavra, que hoje que eu prego, né? Não sou, meu Deus, eu sou um grande pregador, não, mas hoje eu prego a palavra, né? Foi justamente sobre isso, né? Nós estávamos em uma congregação, em uma consagração, né, na Bela Vista, e juntamente com alguns jovens ali, e sempre que terminava a consagração, a EBD, assim como, né, a gente ficava na igreja organizando, já limpando para o culto à noite, né? Nós, os jovens ali, era muito, muito ativo. E a gente terminou a consagração, saímos da igreja. Quando estávamos caminhando, chegando na esquina, veio uma mulher atrás com o filho dela correndo, gritando, né? Gritando, dizendo, espera. Aí a gente parou, esperou. No que a gente esperou, ela chegou, não, meu filho, aí contou uma situação que ela estava vivendo, estava precisando de uma ajuda. E aí nesse momento a gente já ia ajudar, ela para e começa a falar em línguas estranhas do nada. Ela já era crente, né? Ela disse que o filho dela tinha desaparecido, mas do nada começa a falar em línguas estranhas e profetiza para a irmã que está do meu lado, que é uma amiga, que até hoje é uma amiga minha, e profetiza algo para ela que só ela sabia, e a gente não conhecia essa mulher de jeito nenhum, entendeu? Foi uma mulher que apareceu ali e chegou um momento que ela olha para mim e aponta o dedo, né? Aponta o dedo para mim e diz assim, olha, Deus está mandando te dizer que Ele está colocando a chave da palavra na tua mão. E eu me recordo muito bem que eu estava com a chave, justamente eu estava com a chave na mão, a chave de casa. Eu estava com a chave de casa na mão e eu não entendia, o que significava isso. Tá entendendo? Eu recebi a profecia, eu achei algo extraordinário, mas eu não entendi o que significava palavra, né? A chave da palavra. Eu não tinha essa mente de pregador que eu tenho hoje, a chave que abre, a chave, né? Eu não tinha essa mente que eu tenho hoje, e passou-se um tempo, aproximadamente 1 ano, e aí eu vim entender, a chave é a autoridade, a chave da palavra. Era o que Deus estava dizendo, olha, você tem a autoridade da palavra para ministrar, para pregar. Então, essa minha primeira experiência, e veio sucessivamente depois profecias referente a isso. E eu me lembro, a última profecia que eu recebi foi de uma irmã que é muito usada por Deus, do Templo Central, da Tereza Cristina, que é uma amiga também. Ela falou justamente algo sobre que eu vinha orando, né? Que era entendimento, né? Eu vinha pedindo a Deus entendimento, e ela bateu em cima. Então, isso é gratificante, porque mostra que Deus ainda fala através dos homens. Né? Mesmo estando um pouco banalizado, né, no nosso meio, infelizmente, para quem está em casa, para quem está assistindo, precisa, né, estar ciente disso, que precisa desse discernimento espiritual. Precisa entender, discernir quando é a voz de Deus, quando é a voz do homem, ou quando é a voz do inimigo. Verdade. Né? Aí isso também, né? É importante. Aí isso também, quando é a voz do inimigo. Aí isso também. Às vezes, eu vejo muitos casos, às vezes, de pessoas que é supostamente tomada pelo Espírito Santo,
mas que agem de forma que não é o Espírito Santo, não é. Profecias com termos pejorativos que a gente vê nitidamente, e é uma coisa também que tem que ter cuidado, porque uma coisa que o diabo faz e muito bem é se disfarçar. A arte do engano. Você falou agora no ponto muito importante para ter cuidado nisso. E com certeza tem jovens que têm o desejo de pregar, Sim. Que querem pregar, ou que já pregam. Né? Tá aqui um exemplo. Peça a Deus para que Ele possa lhe dar o entendimento da palavra, confirmar, né, o seu ministério, e é bênção do céu. Deus possa lhe usar poderosamente. Glória a Deus, amém. E hoje, Reni, você estava falando aqui antes, né? Como é que ele tem tempo, assim, para organizar a agenda, né, Reni? Complicado, é muito evento. E a Juve também, não é? Assim, a gente tá num trabalho, né? Você que é líder de jovens sabe, sim. É uma correria às vezes. Eu não estou diretamente, né, na liderança, mas estou sempre ali ajudando no que é possível. Nós temos trabalhos de estudos bíblicos, né, às quinta-feira, temos trabalhos de consagração todos os domingos, temos a EBD, temos trabalhos de palestras, de GCs, temos os nossos cultos. Agora temos um trabalho de visitação nas congregações. O conjunto da sede estava um pouco inativo em relação a isso, agora está mais ativo ainda. E conciliar a vida secular, a vida social, a vida da igreja, dar atenção à família, resolver questões, problemas pessoais, estudar para pregar. Paulo diz aos Romanos, aquele que ensina, né, aquele que prega, haja dedicação. Então, eu, por exemplo, eu passei 6 anos dando aula de EBD. E é um desafio, porque eu não sei chegar, só ler a revista e falar qualquer coisa. Eu quero preparar uma boa aula para que os alunos pudessem sair entendidos do que o autor queria passar. Então, conciliar isso tudo é um desafio, né? Sempre será um desafio. E hoje, o maior desafio ainda com o entretenimento, né? Então, você deve haver uma lista de prioridades, né? Principalmente no quesito do ministério, uma lista de prioridades que você precisa fazer, né? E o tempo do Senhor é o tempo do Senhor, né? O tempo do Senhor é o tempo do Senhor. Deve haver, e para quem ministra, né, deve haver dedicação na leitura, na oração. Cara, eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, né, eu passei 1 ano ainda para me converter de verdade, mas depois de 1 ano que eu me converti, que eu recebi o chamado para pregar, né, eu mergulhei na Bíblia, cara. Mergulhava assim, que eu lia com facilidade 5 horas de Bíblia, lia. Passava noites, eu virava noite, eu era mais novo, né? Sim. Hoje eu tô com 29, vou fazer 30. Eu fazia vigília. Hoje é um desafio, porque hoje eu adquiri mais responsabilidade do que antigamente, né? Hoje tenho mais responsabilidade, o cansaço físico, as dificuldades, acarreta com mais problemas, né? Então, hoje eu tive que diminuir essa carga horária, infelizmente, mas que aquele período foi bom, Gabriel, porque eu pude conhecer, né, com mais afinidade, mais intimidade a palavra de Deus, e pude ter a oportunidade de lê-la, toda a palavra do Senhor, né? Com esse tempo, cara, eu ali trabalhando, eu me lembro que eu trabalhava na Maraponga, qualquer intervalo tava ali na Bíblia, tá entendendo? Olha aí. Qualquer intervalo tava ali na Bíblia. Então, é maravilhoso. Para quem deseja pregar, minha recomendação é ler bastante. Bastante, né? Orar bastante, né? Porque no começo, assim, foi bom, né? Deus deu muito, mas vai passando o tempo, você vai ter que cavar mais. Tem que minerar mais, né? Importante. Você tem que cavar mais, entendeu? Mas assim, aí o seu início você viu muito como base também, assim, eu creio. Porque passar 5 horas, né, lendo ali, cria uma base grande também.
E a gente que prega, né, eu também ministro, Deus dá essa oportunidade. É muito bom quando você pega ali o texto e você vai lendo o texto ali, aí você tinha lido antes e não tinha visto nada. Aí quando você vai ler de novo, aí... Achou. Ah, tá aqui. O que Deus quer falar. É exatamente isso. Não, fora as experiências, né, que você tem. Tipo verdade. assim, você tá no trabalho, aí de repente o Espírito Santo te faz lembrar uma palavra que você leu, né? As palavras de Jesus é muito certa quando ele diz assim, quando o Espírito vier, ele vos fará lembrar o que eu vos tenho dito. Então, o papel do Espírito Santo é te fazer lembrar o que você ouviu de Jesus, né? Você leu aqui hoje, por exemplo, eu tenho o costume de todo início de ano ler o livro dos Salmos, né? Sim. Um salmo por dia, na minha leitura matinal. E você, vou ler um salmo, o Salmo 84, por exemplo, fala do Vale de Baca, né? O Vale das Lágrimas. E aí, daquilo para o meu dia, o Espírito Santo sempre vai estar ministrando ao meu coração, ao meu espírito, aquilo que eu li. Então, é indispensável a leitura da palavra de Deus na vida de um cristão. Verdade. É indispensável. E é algo que você necessita. Jesus venceu o diabo na palavra. Uma necessidade do cristão todo dia. Ler a palavra, né? É uma base, é um firmamento, é algo que não passa, que não envelhece e que é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E se renova cada dia. Nosso pastor fala que ela já é nova, né? Já é nova, né? É nova. Que renova o nosso entendimento. É verdade. O Espírito Santo revela novas coisas pra gente, né? E Reni, e testemunho pra nos passar hoje aí. Eu sei que você é homem de fé, começou novo, então... Assim, eu tenho alguns testemunhos, eu vou falar, né? Eu já tinha até comentado sobre a minha chamada, como se deu, né? Pronto. Eu me recordo muito bem que eu estava em um culto de jovens. Olha a importância de você ouvir jovens. Me veio aquela sede, cara. Eu vi um jovem pregando com autoridade. E até hoje eu me alegro muito. Não tem nada nesse mundo que alegra mais a minha alma, que satisfaz mais a minha alma do que ouvir um jovem pregando, do que ouvir o Gabriel pregando, né? Que isso me dá uma alegria imensa. E eu me lembro que eu estava em um culto de jovens e eu ouvindo um jovem pregar, eu me lembro até hoje, sobre Abraão, né? Abraão de novo, sobre Abraão. E aí eu senti uma sede, cara, de pregar. Senti uma sede de pregar a palavra de Deus. Independente de ser no altar ou para quem onde fosse. Eu senti a sede. E eu não entendi o que era aquela sede, mas uma coisa eu entendi. E eu saí convicto daquele culto. Eu disse para Deus, é isso que eu quero. Pronto, é isso que eu quero. E foi justamente onde eu mergulhei. Aí cumpre-se a palavra de Paulo aos Filipenses, quando ele diz assim, o querer e o efetuar é de Deus. Ou seja, ele insere em você o querer. E aí ele efetua através de você também. Então ele coloca, para quem está assistindo, para quem está aqui conosco, quando Deus coloca um desejo no seu coração, vou criar um ReinoCast. É Deus colocando para alcançar outras pessoas. Vou criar um podcast. Cara, Deus colocou isso no coração de vocês. Deus colocou isso, idealizou isso. Deus concretizou isso e Deus trabalha. Glória a Deus. E daí em diante, o que aconteceu? Recebi essa profecia da irmã, né? Da chave. E senti esse desejo pregando. Ainda moço, jovem. Passa-se assim uns 2 a 3 anos, né? E eu tive uma experiência. E eu tinha muitas experiências, assim, deram uma diminuída, eu tinha muitas experiências em sonhos, né? Eu me recordo que eu jejuava todos os dias, eu fazia um jejum, era um mini jejum, que hoje eu não faço esse mini jejum, que era um jejum das 7 às 9,
Era um jejum curto, mas que era um grande sacrifício para mim. Sabe o que acontece? Que aquilo que é pequeno aos olhos dos homens pode ser um grande sacrifício para você. Sim. Tá entendendo? É igual a passagem da viúva. Ela deu as 2 pequenas moedas. Para os ricos poderia ser insignificante, mas para ela era tudo. Tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Então, para mim, era um desafio. Aí como era o jejum? Era da manhã, de 7 às 9. Aí o que acontecia? Era fácil para mim, porque eu pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Aí era fácil demais. Eu pegava 2 ônibus para trabalhar, ia das 7 e chegava no trabalho às 8 em ponto. Então ficava só mais 1 hora. E naquela hora eu ia ler, no tempo livre eu ia ler. E aí Deus me dava muitos sonhos, né? Muitas experiências espirituais, batalhas espirituais. Cara, eu teve um momento na minha vida que eu conseguia ver demônios, entendeu? Deus abriu a minha visão espiritual para mim ver demônios. Enxergava, teve um momento que eu dobrava, Deus me acordava muito nas madrugadas, né? Eu acordava de madrugada, tinha uma sombra na minha frente, eu me arrepiava todo. E ali eu começava a invocar só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus era uma batalha espiritual. Sim. E eu me lembro de uma dessas situações em que eu vivenciei, em que eu tive um sonho, né? E nesse sonho eu estava diante de uma parede, na verdade um paredão muito grande em cadeias, que havia muitas cadeias, e eu olhava para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, eram cadeias que não tinha fim. Essa muralha, cara, era uma muralha assim, e ao ver essas cadeias, Deus abria mais ainda a minha visão e eu enxergava pessoas dentro dessas cadeias, né? Que Deus me dava o entendimento que eram almas. Meu Deus. E de repente subia um vapor que alcançava, né, essa muralha, essas pessoas que estavam ali, que elas começavam a gritar. Elas gritavam e eu estava suspenso, né, olhando toda aquela visão, e elas começavam a gritar. E aí, de repente, eu estava no círculo de oração da congregação que eu estava congregando, orando, e a gente estava ali orando. Do sonho fui para a oração, né? No sonho ainda fui para a oração, e de repente uma irmã veio para mim no sonho e colocou a mão na minha cabeça, e eu levei um choque na boca. No que eu levei um choque na boca, eu acordei. E aí, no que eu acordei, eu tive outra experiência com um inimigo ali próximo de mim. Eu ficava arrepiado e cantei 7 hinos da harpa de madrugada, baixinho ali, para minha mãe não acordar. Na época a gente morava em uma casa onde só havia um quarto, e o quarto, meu irmão dormia no quarto, porque às vezes ele chegava tarde, ele ia dormir no quarto, e a sala se transformava num quarto só, né, na sala. E eu cantei ali 7 hinos da harpa, e aí eu não havia entendido toda aquela situação. E quando foi um certo dia, eu cheguei na igreja, né? Aí uma irmã chegou para mim e disse assim: Reni, eu tive um sonho com você. Deus me fez ver que você era muito usado no seu trabalho, né? E Deus estava ungindo a sua boca para você falar as palavras dele. E ali eu entendi o choque na boca. Tá entendendo? Ali eu entendi que Deus estava me chamando para pregar para almas que estão aprisionadas, que estão cativas, né? E ali foi uma experiência pessoal do meu chamado, na verdade, da confirmação do meu chamado, que hoje eu entendo para que Deus me chamou. E isso é tão maravilhoso, porque eu não tinha moto ainda, não tinha transporte. Foi assim, eu ia para a igreja a pé, depois eu consegui uma bicicleta. Aí eu orando, chorando na presença de Deus, aí consegui uma moto. E agora eu tô orando por um carro. Mas não vai dar. Aí o que acontecia? Antes de sair de casa, eu dizia assim: Senhor, coloca pessoas no meu caminho para que eu possa evangelizar. Saía com a Bíblia cheia de folheto, e Deus colocava pessoas no percurso de casa para a igreja. Pessoas que estavam
à beira da rua, ali mendigos, e eu entregava folheto e pregava. Encontrava pessoas chorando na rua. Então isso é gratificante em saber que Deus faz. Deus faz quando você se posiciona, quando você quer, quando você pede. Eu acredito que muitas pessoas questionam e dizem assim, por que Deus... Por que a gente não vê muito Jesus batizando? Cara, você tem que orar. Verdade. Você tem que pedir. O problema é que muitos não têm pedido e não têm enxergado mais isso, mas Deus continua fazendo. Não mudou nada, né? Não mudou nada, entendeu? Experiência, você quer ter experiências com Deus, eu poderia citar outras aqui, mas precisamos pedir. Senhor, eu preciso de experiências. Isso fortifica a tua fé, amadurece você espiritualmente. Isso te dá convicção na hora de pregar. E dizer assim, eu não posso deixar de falar o que eu tenho visto e ouvido. Foi o que deu aos discípulos, aos apóstolos, após a ressurreição e a ascensão de Cristo. Eles, quando eles foram ameaçados, eles puderam dizer, eu não posso deixar de falar que eu tenho visto e ouvido. Eu vi um homem ser morto e ser ressuscitado e ascender ao céu. Então, essas experiências com o Senhor, esses testemunhos, é gratificante, além dos testemunhos da provisão, né? Eu acredito que na vida de quem serve a Deus, precisa de ter experiências. Sim. Né? Precisa de ter experiências. O jovem Samuel servia a Deus, mas não tinha ainda experiência com Deus. Então, para quem está servindo a Deus ainda e não tem, vai chegar uma hora que ele vai chamar o seu nome. Né? Chegar a experiência. Momento, né? Uma coisa que eu acho bacana, a gente é amigo, né? E o Reni hoje prega na sede da IADM. Tive ele lá na TV e tudo, pregando, mas ele falou uma coisa que é o seguinte: no começo, né, Reni? Não tinha nem som às vezes, né? Não. Chegava na Messejana, na feira. Na feira mesmo, porque a gente vai caminhando, né? Hoje alguém olha para você, vê o que você alcançou, aonde você chegou, e olha que Paulo diz assim, ninguém pense além da medida. Sim. Né? Eu cheguei até aqui, eu vou pensar só até aqui. Né? E aí, mas hoje eu prego na nossa sede para 400 pessoas, mas eu prego numa congregação também para 10 pessoas, né? Hoje a gente auxilia congregações pequenas, e eu não tenho besteira nenhuma em dizer que a pregação que eu prego na sede é a mesma que eu prego em qualquer lugar, ou para qualquer pessoa, né? Deus me guarde dessa vaidade. O problema de hoje é que há uma vaidade muito grande. Verdade. Né? A fama, né? A fama, o sucesso. E Deus está procurando Davis que ainda estão de trás das malhadas, que ainda estão no anonimato, que ainda é um remanescente, que guarda a palavra, que é fiel, que preserva a presença de Deus, que tem zelo pela presença de Deus, do que homens soberbos, né, vaidosos, prepotentes, que alcançam um número de seguidores no Instagram que já podem dizer assim, agendas abertas. Né? Mas, assim, hoje, infelizmente, muitos medem o sucesso ministerial com o número de seguidores. Sim. Né? Isso é gratificante. Jesus quer esse alcance, né? Que Deus nos proporcione, né? Você que prega, você que compartilha uma mensagem no seu Instagram, que Deus lhe proporcione um grande número de seguidores para que a mensagem do evangelho seja pregada. Mas o problema é que quando a gente mede o sucesso ministerial de um homem ou de uma mulher pelo número de seguidores ou de curtidas, quando na verdade um homem de Deus que teve o seu ministério curto, que foi João Batista, que Jesus olhou para ele e disse assim, dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele. Tá entendendo? Ou seja, eu até postei isso uma vez no Instagram. Não se mede o sucesso ministerial pela quantidade de seguidores ou pela visualização, mas por ele cumprir
tudo o que Deus designou para ele. Sim. Olha aí. Não é? Ou seja, João Batista vem, aí João escreve no seu evangelho. Ele veio para anunciar a luz. Ponto. Não era ele a luz. Ponto. Acabou. Ou seja, ele veio para anunciar. Aí até pregadores falam, né? Ele não operou milagres, não fez sinais, só pregou, disse que Jesus iria. Então, ele cumpriu o ministério dele. Se eu, hoje, que prego para muitas ou poucas pessoas, alcançar o maior número de pessoas que venham a conhecer a Cristo, eu estou satisfeito, mesmo que meu nome não esteja na boca do Brasil inteiro. Ou nos outdoors, né? Nos outdoors, né? Ou se eu não tenho 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores, se eu estou ganhando almas, aonde Deus me colocou, meu ministério está tendo sucesso. O sucesso do ministério é esse, né? Nós não podemos medir o sucesso ministerial de alguém pelo volume. O mesmo Jesus que pregava para a multidão, pregou para a mulher no poço. Verdade. Foi. Verdade. Só tava ela lá. Só tava ela. Entendeu? Ou seja, ninguém lembra de Ananias. Quem era Ananias que orou por Paulo? Lembra de Paulo. Lembra de Paulo, mas não lembra de Barnabé. Não lembra de João Marcos, né? Mas eles cumpriram o ministério. Ananias orou por Saulo. E Saulo foi quem? Um dos maiores missionários. Então, você vai ser instrumento talvez para alguém que vai ser grande na terra. Você não é. Então, a gente precisa entender isso. E nós não podemos buscar isso. A gente precisa cumprir o que Deus nos chamou para cumprir, né? Então, eu tenho essa mentalidade. Eu oro para que Deus me conserve assim. E eu tenho me relacionado com amigos, tenho essa relação com amigos que têm essa mesma linha de pensamento. E assim, cara, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, ele nos dá o maior exemplo. Quando ele operava um milagre, ele dizia assim: não conte a ninguém, não. Conte que foi curado, mas não conte que curou, né? Tá entendendo? Porque ele sabia que no dia que o pessoal descobrisse que ele curava, né, todo mundo ia atrás dele, e né? outra Por causa coisa, da cura, né? Isso, e outra coisa, a Bíblia diz que a fama dele se espalhava entre as aldeias e cidades. Querendo ou não, né, Reni? Você, por pregar e Deus lhe levar para fazer esse ofício, querendo ou não, vem, né? Vem, é inevitável você ser conhecido, né? Por este fato. Mas a gente vê hoje muito uma coisa superficial, podemos dizer assim. Porque a gente não conhece a árvore, não é pelo tamanho dela, ou pela altura, ou o topo que ela tá. É pelos frutos que ela dá. Exatamente. É pelos frutos que ela dá ali. Na passagem que é Mateus capítulo de número 3, versículo 10, ele diz ali: o machado já está posto à raiz da árvore. Já está posto ali. Então não tem essa de árvore alta ou baixa. Né? Falar assim, não é pelo tamanho, é pelos frutos. Se não der fruto, meu irmão, tá cortado. Taca no fogo aí. E hoje a gente tem esse problema com vaidade, né? Hoje a gente vive numa geração que a gente olha muito para o Instagram, né? Hoje as pessoas tomam base, vai comprar uma mercadoria, você vai no Instagram, olha lá se tem muito seguidor, como é a empresa, se ela tá bem, se tá bem organizada. Você vai chamar um pregador, aí você vai logo pro Instagram, olha o Instagram dele, ver se é organizado, como é que ele prega, se ele tem... Né? Hoje tem muito isso, né? E às vezes a sua vida no Instagram é linda demais, mas... Tem que ver por trás, né? Quando você vai ligar pro pastor do cara: ei, pastor, como é que é esse rapaz aí? Como é que ele é? Aí vem a verdade à tona, né? Porque a mídia social, né? O Instagram, as redes sociais escondem muitas coisas. E mostram realidades que às vezes não é. Seguidores comprados, né? Que dá para comprar também seguidor, né? Até aqui mesmo, entre a gente, às vezes a gente quer trazer alguém, né? Isso. E se a gente for olhar pelo olho assim, de mídia, de marketing, poderia trazer muita gente. Sim. Pelo volume, né? Mas não. Muitas pessoas
né, maior, pessoas que têm visualizações, Maior né, nome na mídia. maior nome na mídia, já procuraram, né? Mas a gente vai ver a vida da pessoa realmente assim como é. Vai edificar em quê? A gente sempre faz essa pergunta: o que essa pessoa vai acrescentar no reino de Deus? A gente sempre faz essa pergunta. Então, se não acrescer, se não anunciar o reino, não faz parte do propósito, né? Do nosso... Porque não é visualização, o propósito do Reino Cast, não é destaque, não é mídia. O nosso propósito é anunciar o reino. Então, tudo que a gente faz aqui, cada convidado que vem, a gente sempre pensa em como a gente anunciar o reino de Deus através de um testemunho, né, através de um texto bíblico que a gente comece aqui a discutir e desenvolver um texto. Então, o propósito do nosso podcast é esse. Então, a gente tem que... E hoje tem que ter essa triagem, esse cuidado, né? Porque a vaidade de muitos, aí a gente vê muitas pessoas vaidosas, né? Às vezes tem 3 mil seguidores, já não anda mais de Ubermoto, só anda só se for de Uber. Se não for um Ubermoto, não vai não, só tem que ser um no Comfort. Se pudesse, pisava nem no chão, né? Rapaz, não, é interessante que eu tive umas situações na minha vida que umas pessoas vieram falar comigo, alguns jovens, né? Vieram falar comigo e disseram assim: eu não esperava você me responder. Olha aí. Mas quem sou eu, Jesus, na fila do pão? Rapaz. Eu disse assim, como assim? Eu disse, não, porque você é um pregador, né? Um pregador famoso. Eu sou não, rapaz. 1.500 seguidores no Instagram. O Rendi eu não sabia não. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tô passando essa imagem. Então, a visão das pessoas está assim. Eu sei que, claro, né? A demanda de alguns é muito grande, né? Não vai ter como responder. Sim, é verdade, né? Não vai ter como responder, não vai ter como dar auxílio, assistência a todas as pessoas. E na sua maioria das vezes, pessoas que vêm buscando ajuda, vou dar um exemplo aqui, a vida de um rapaz, de um jovem, que veio procurar ajuda, né? Comigo, veio buscar uma orientação, um conselho, e eu ajudei na melhor forma possível, né? Mas orientando a procurar a liderança dele. Por quê? Porque só quem conhece é quem está perto. Então, ele que tem que buscar ajuda de quem está perto mais dele. Próximo, né? E eu recomendei ele buscar ajuda na liderança dele, porque, cara, é aquela velha história, né? É pastores de internet. Tem gente que está se congregando com pastores de internet, que quer ajuda de pastores, enquanto tem um pastor seu ali perto de você, experiente, que você conhece a vida dele, a história dele, você está, às vezes, procurando uma pessoa que você nem conhece o testemunho dela e você está pedindo conselho a ela. Tá entendendo? Aí vai lá, eu quero isso aqui, faz o Pix aí que eu te dou esse conselho. É isso mesmo. É desse jeito. As coisas hoje estão tudo se invertendo. E Reni, na sua trajetória da sua caminhada como ministro, né, ministrando a palavra do Senhor como um pregador, como é que tem sido a relação, né? Porque hoje a gente tem um assunto sempre que a gente comenta, sempre quando a gente está em roda de pregadores, a gente comenta esse assunto, sobre a questão da remuneração, né, de um pregador. E às vezes também a gente vai ministrar em algum canto, é convidado para pregar em algum canto, e quando a gente é novinho, né, assim, e tá começando o ministério, o cara prega em todo canto, né? O cara prega em todo canto. Chegou pra pregar aqui, vem pregar aqui no circo de oração, tô lá. Vai pregar no culto, tem 2 pessoas, tô lá. Né? O cara vai em todo canto. Só que chega um certo ponto do crescimento, né, do ministério, que você é convidado para ministrar em outros locais, né, num evento organizado, para um congresso, né, um evento, né, que existe um trabalho para isso. E hoje a gente tem esse problema, né, de o irmão tal, o pregador tal tá cobrando para vir pregar, né? E a gente vê um descuidado, né, não criticando, mas muitas pessoas que convidam pregadores, né, para vir ministrar a palavra, e às vezes esquece que também o pregador ele precisa, né, de um transporte para ir, do combustível para chegar lá no local. E às vezes o cara que tem condição de bancar a oferta ali, de botar o combustível e ir lá, vai. Mas vai chegar momentos que você
não tem o dinheiro do combustível para poder ministrar né, aquela palavra. Você é a favor de o cara cobrar? Como é que é a sua opinião sobre esse assunto, que tem sido tão polêmico, né? A gente vê... Essa resposta eu já sei, já. Rapaz, a gente tem um grupo, a gente brinca muito, né? Tem aquele grupo de resenha, né? Que é alguns amigos. Na verdade, a liderança lá do nosso campo é só a liderança, né? E eu tô ali de intruso. Que é de resenha, só resenha mesmo, brincadeira. A gente sempre brinca, né? De um amigo nosso que foi pregar no interior, os irmãos não tinham oferta, eles não, mas tem um ventilador, né? Não, mas leva sempre... 2 galinhas. Entendeu? Mas só resenha, a gente sempre brinca, né? Aí tem até uma foto minha com uma maquininha de cartão. Porque eu trabalho e às vezes eu faço um trabalho extra por fora e eu tenho uma maquininha. E nesse dia eu fui receber um dinheiro de um irmão na igreja desse irmão que é amigo meu. E aí tiraram uma foto minha com a maquininha. Rapaz, o cara tá até preparado, já leva a maquininha assim, pra tirar a oferta. Assim, eu vejo, eu tenho um trabalho, né? Hoje eu tenho um trabalho, graças a Deus, Deus tem me abençoado, tem suprido. Não tenho falta de nada, né? Graças a Deus. A minha oração foi que Ele me desse um transporte para fazer a obra dele, né? Hoje, eu particularmente, por mim, eu não cobro, eu não peço, principalmente quando é das nossas congregações ali no campo, eu nem falo nem de combustível, não chego a falar. Quando o irmão me dá, amém. Quando não me dá, também amém, eu faço a obra do mesmo jeito. Quando ele me chama de novo, eu vou de novo. Eu não sou itinerante, né? Quando é de outro ministério, se foi uma recomendação de algum irmão, eu também não falo nada. Agora, quando é alguém que chega para mim e diz assim, tal, local tal, eu disse, amém, irmão. Eu não... Aí a pessoa pergunta, quanto é? Aí eu digo, irmão, eu não cobro. Se o irmão puder ajudar na gasolina, no traslado, amém. Eu agradeço. Pronto. Essa é a minha situação que eu vivo hoje, né? Que eu prego, algumas vezes os irmãos me abençoam, algumas vezes dão oferta, algumas vezes dão um presente, né? Então, isso é gratificante. Na minha visão, que eu entendo, para quem tem um ministério de itinerância, de verdade, eu acredito que deve haver sim essa honra. Qual é o problema? O problema é que alguns não entendem, né? Não entendem esse princípio de que o irmão tem uma vida piedosa, tem uma vida abnegada, consagrada, que comprou livros, comprou uma Bíblia de estudo, ternos, que vai sair no seu carro, corre risco de acidente, entendeu? Vai viajar, por exemplo, eu conheço amigos que são itinerantes, né? Até o Erinaldo, né? Vai para outras cidades de carro, no carro dele, então é inviável. E aí às vezes se torna algo chato falar de oferta, porque eles me falaram, né? Tiveram experiências em que eles tiveram vamos dizer assim, entre aspas, né? Bastante aspas, prejuízo em cumprir uma agenda que a oferta não supriu as suas necessidades, entendeu? Então, eu acredito que falta, em alguns, não vou generalizar, essa consciência. Sim, verdade. Entendeu? Essa consciência em dizer assim, esse servo de Deus precisa de ajuda porque ele já está vindo e tal. Aí o que acontece? Paulo ele vai deixar claro isso no Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento, eu preguei isso até domingo passado, que no caso eram os levitas, né, que estavam a serviço do Senhor. Havia um mandamento do Senhor para que qualquer levita que tivesse suas necessidades, o povo de Israel o ajudasse. E se eles chegassem pedindo, eles não poderiam negar. Por quê? Porque eles eram servos de Deus, não trabalhavam, exclusivo para o serviço da obra. Então eu enxergo assim, entendeu?
É tanto que quando eu me congreguei numa congregação, que eu era superintendente dessa congregação, superintendente de EBD, ou quando eu estava à frente de algum culto que eu chamava, eu tinha consciência de abençoar a vida de um irmão, né? E é tanto que eu tenho até receio quando eu recomendo a algum irmão, dizer assim, irmão, abençoe o irmão, tal, né? E às vezes eu recomendo a algum irmão que é parecido comigo, tem um trabalho secular, muito difícil eu recomendar itinerante. Às vezes eu recomendo alguém que tem um trabalho secular que precisa pelo menos do traslado, né? Então, há dois extremos, a negligência e o pedir demais também, né? Tem uns exagerados. Os exagerados, né? Então, assim, no nosso campo, vou falar aqui abertamente, alguns dirigentes não gostam, porque eles têm consciência de que precisa abençoar o irmão, e aí quando o irmão estipula o preço, para ele já fechou ali aquela porta. Para ele já fechou, né? Para aquele dirigente já fechou. E aí, eu teve até uma situação de um amigo que ele vivenciou, que o dirigente não queria que ele saísse tanto da congregação para pregar, né? Então ele venceu essa situação. O caso foi para o nosso pastor-presidente. O pastor-presidente disse assim, nosso pastor-presidente é um homem muito sábio. Ele disse assim, rapaz, se o rapaz não pregar, ele não bota pão dentro de casa, porque ele vive da itinerância. Tá entendendo? Sim. Então é uma coisa hoje, é claro que há muitos que se aproveitam dessa situação para estipular preços exorbitantes, né? Então é uma situação assim que deve haver cautela, sabedoria, para a gente não sair também difamando, né? Falando mal dos irmãos. Fulano, mas, por exemplo, eu vou cumprir uma agenda agora nesse domingo, que sempre que eu vou lá, o irmão me abençoa. E é uma bênção generosa, né? E ele, conversando com ele, disse assim, rapaz, fulano veio aqui, eu chamei ele para pregar, ele estipulou o preço para mim, não dá mais. Então, eu deixo em aberto. Isso também é você e Deus, entendeu? Eu também, essa é a questão, né, que a gente sempre vê, né, da cobrança. Eu vou cobrar um valor. A gente vê isso num cenário que hoje, né, existem, não, como você falou, não é isso generalizando para todos, mas a gente vê uma falta de consciência de algumas lideranças, né? Não falando de pastores só, mas de lideranças, que às vezes é um culto de jovem, às vezes é um congresso de senhoras, às vezes é um departamento de oração, que chama alguém para ministrar uma palavra, que vive do ministério, ou que não vive do ministério, mas que vai se deslocar de um local da sua casa, vai se locomover para outro local, e que às vezes esquece, né, de reconhecer ali, através de uma oferta, ajudar, porque teve um custo, né? Um custo que, se a pessoa trabalha, não pesa no orçamento. Agora, se a pessoa vive do ministério, né? E tem muitos pregadores que a gente conhece hoje que vivem do ministério, e às vezes as lideranças esquecem de ofertar, ou às vezes dá né, a pessoa gasta, por exemplo, sai daqui e roda 500 quilômetros para poder ministrar uma palavra. Aí roda no seu carro, chega lá, você ministra, e aí o irmão paga com 2 galinhas. Aí né? Não é pagou a palavra, né? Não é pago. Não. Mas não dá com 2 galinhas, assim, não dá para botar o combustível para rodar para cá. Não tem como. Eu penso assim, é bom quando você traz um pregador que prega mesmo ali, que é uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus de fato. É tão bom você sentar e ouvir ele falando, pelo estudo que ele tem, pela graça que Deus deu a ele, né? Pelas pérolas que ele está trazendo ali. E a gente não pensa nisso, que ele tem que comprar livros, tem que comprar terno. Fez um curso de teologia, tá entendendo? Que não é tão barato, né? Então tem isso, tem a questão dele vir, entendeu? Então penso assim, que da mesma forma que o Reni pensa, que você pensa também, que tem esses gastos, né? Isso é bom ser pensado. A liderança vê que precisa ter essa consciência, né? Se todo mundo tivesse essa consciência, agora, e também a consciência do pregador que cobra, né? Tem pregador que cobra. A gente conhece e sempre está chamando
pregadores para ministrar, mas na nossa igreja também pratica-se a cultura de que não chama quem cobra, porque às vezes o cara cobra 30 mil, 40 mil reais para ministrar uma palavra. Uma horinha de palavra, e quer vir, já prega e depois tem que levar direto para o aeroporto e vai embora, né? A gente não tem esse costume, não é uma cultura da nossa igreja. E aí o grande problema também é a questão de como eles vivem, né? Tem essa questão também, né? Porque alguns podem olhar e dizer assim, por exemplo, eu vi uma publicação recente de um pastor bastante conhecido, com um relógio, por exemplo, 140 mil. Tá entendendo? O custo de vida é alto, né? Aí, entendeu? Então, aquilo que eles estão apresentando para as pessoas, para alguns, né? Diz assim, ele tá pegando a oferta, tá vivendo no luxo, escândalo, né? Entendeu? É claro que você precisa viver bem, e a gente precisa ser muito cauteloso nisso. Então, é delicado, porque tem muitos contextos. E eu vejo assim, por exemplo, eu não consigo cobrar. Aí eu sempre falo para Jesus, eu disse, Senhor, se um dia o Senhor disser que é para mim viver da itinerância, como é que eu vou fazer? Porque eu não consigo, cara, dizer assim, irmão, eu cobro tanto, eu não consigo. É por isso que tem muita gente que contrata um assessor. E o assessor cobra. Isso aí não tem pena não. Exatamente. O assessor entendeu? Bota o dele também. Bota o dele, bota o salário de todo mundo. Pronto. E mais um pouquinho, uma quebrazinha para poder ter uma segurança. Ainda tem a mais do desconto. Quando o pastor pedir, dá um descontinho, ele tá certo, já tá considerado a mais. Mas eu particularmente eu não consigo, cara. Porque assim, eu me vejo um cara que tem um trabalho, que Deus me abençoou. E até consigo, né, dependendo da situação. Por exemplo, teve uma situação em que eu tive que falar, em que era de outro ministério, né? E eu cheguei e disse assim, irmão, eu não cobro, né? Mas o irmão pode ajudar aí com a oferta. Aí disse, amém, irmão, abençoe e tal, né? Aí teve outra situação, né? Isso foi numa das nossas congregações. Eu não ia falar, porque é uma congregação que é perto de casa. E aí o irmão chegou para mim e disse assim, irmão Reino, você prega e tal, isso aqui. Aí você cobra? Eu disse assim, irmão, eu não cobro não. Se o irmão puder e quiser abençoar com a gasolina, amém. Pronto. Aí depois passou a semana, o irmão não falou nada da semana. Aí eu disse assim, irmão, tá tudo certo? Aí disse, não, irmão, o nosso pastor, né, que é um obreiro aqui da nossa casa, disse, amém, irmão. Aí nunca mais chamou, não sei se o irmão ficou meio assim, meio assim que eu cobrei da gasolina. Pode ser um pool de combustível ou pode ser só um litro de combustível. Uma vez também, eu fui chamado para pregar numa igreja aí. Isso tá com tempo já. E aí chegou o dia, né? Eu, irmão, eu só tenho transporte pra ir, mas pode ser um Uber, né? Aí ele viu a mensagem, aí passou também um tempinho assim, umas 2 horas, não falou nada. E chegando a hora de pregar, eu, sem saber se... Aí eu falei, irmão, vai dar certo, né? Eu posso estar pedindo aqui o Uber? Não, irmão, não vai ter como não, a gente não tem como... Faz igual outra, aí é loucura. Foi, irmão, então infelizmente... O cara não tem transporte. Tá aí. entendendo? É esse tipo de situação que e a gente exige, passa, né, exige o cara dizer assim, irmão, eu cobro, vou cobrar aqui R$200 aqui, irmão, pra ir aí. Tem um amigo meu que ele diz assim, ele não cobra, né? Mas ele diz assim, irmão, geralmente, quando eu vou ministrar a palavra, os irmãos costumam me dar uma oferta, né? Me abençoar no valor de X. Então, não estou lhe cobrando, mas é uma oferta que é de costume os irmãos estar aqui. Sempre que me convidam, me levam, me dão essa oferta. E isso é natural, né? E é uma oferta consciente, porque tem custo, o irmão vive do ministério, esse pregador vive do ministério, e ele sempre fala isso. Então, quando a pessoa já vai chamar ele, já sabe que tem um custo de oferta, né? Graças a Deus, a nossa igreja de Mangabeira sabe abençoar bastante nossos pregadores, que a gente convida, que não cobram, e vem, mas a igreja sabe reconhecer.
E aí os pregadores, quando a gente liga, eles, tô indo. Só me chamar que eu vou. Porque é importante a gente reconhecer que existe um ministério e que também precisa abençoar o profeta, né? Que está lhe trazendo a palavra. O jantar também, né? O jantar é importante, Abençoado, né? importante. É interessante. Eu sempre vou pregar numa congregação de um irmão e ele... Só faltou honrar ele o pregador de ontem, amor. O pregador de ontem aí é de casa, né? Eu Não, preguei... mas ó, lá a gente tem um costume, né? A gente abençoa os de fora, mas o de casa também tem que ser abençoado da mesma forma. Né? Então, quando a gente convida um pregador de fora para ministrar, a gente abençoa com a oferta, né? E os de casa, como não tem custo de transporte, a gente leva para jantar, né? Ah, tá E certo. é bom, viu? Tem uma congregação nossa que o irmão sempre me convida, ele não me abençoa com pregador nada, de né? Abençoar ele. Mas ele sempre me chama para jantar. Certeza E jantar. eu já vou em jejum, né? Eu vou dar pelo menos prejuízo aqui, né? É importante. E é bênção de Deus, né, Léo? É maravilhoso do céu. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante. Olha, eu trabalhei com minhas mãos, para não ser pesado a ninguém. Numa época em que a igreja relativamente, entre aspas, era pobre financeiramente, ele diz assim, ó, eu trabalhei com minhas mãos. Só que quando ele escreve aos Filipenses, ele diz uma coisa interessante, que quando ele vai agradecer pela oferta no capítulo 4, ele diz uma coisa interessante: vós estáis apercebido. É essa percepção que muitos precisam ter da necessidade daquele que ministra. Tá entendendo? Uma das características da igreja de Filipenses era essa percepção. Ele diz: entendeu a necessidade. Não uma vez me ajudaste, nem duas, mas... Tá entendendo? Por quê? Porque Paulo era alguém que vivia da obra, que vivia do evangelho, fazedor de tendas, que ele mesmo relata: eu aprendi a lidar com a fome, com a escassez, porque é Cristo que me sustenta. Então, pregador, mestre, que ensina, se faltar da igreja, Deus vai suprir. Vai. Tá entendendo? O contentamento que precisa ter em nós é o que Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda maneira e em qualquer circunstância. E eu estou contente, graças a Deus. É benção. E Deus tem sido fiel, né? Deus tem me abençoado muito. E É Deus tem benção. abençoado. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Então, irmãos, quem quiser chamar o Reni para pregar, ele não cobra, viu? Mas também não esqueça de abençoar ele. Vixe, agora arrumou um assessor. Agora vai com o assessor Rapaz, cobra, eu né? tenho muito assessor, viu? Então, quem quiser chamar o Reni, é só entrar em contato no Instagram, né, Reni? Reni é uma benção, né? Já ministrou em algumas congregações aqui da Mangabeira. Sim, né? sim. Eu acho que tu pregou lá no Maringá. Foi. Eu te conheci lá no Maringá, no dia que você ministrou a palavra. Preguei lá. aqui no Parque Havaí. Parque Havaí. Foi. Peguei no Parque Havaí. É benção. E dia foi benção. Então, entre em contato lá no Instagram dele. Abençoa, não esquece de abençoar o Céu Santo, viu? Quando ele for ministrar na sua congregação. Bom janta. Abençoa uma janta, né? Que se for dar, né? Se for dar uma oferta de uma galinha, que ela esteja morta. Então eu feito não mato, já. eu não tenho coragem de matar. Deu uma oferta de uma galinha morta e cozida. Já não Já não pode. É benção. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Chegamos ao final, né, deste podcast maravilhoso, né, que a gente trouxe aqui assuntos maravilhosos. Reni, que Deus possa lhe abençoar Amém. grandemente, né? Que Deus continue fazendo acrescentar e prosperar o seu ministério. Amém. E que você venha mais vezes aqui. Amém. Viu? Só, Gabriel aí, só As chamar, portas já estão tá abertas, viu? no WhatsApp aí, só chamar, a gente Tá tá disponível. Amém? Bom, é isso aí, gente. Chegamos mais no final de um podcast Bênção do Céu. Chegamos ao final de mais um podcast. Reni, que Deus possa abençoar Amém. grandemente, que Deus faça o seu ministério prosperar cada vez mais, que Deus acrescente e dê um lindo casamento, Amém. né? Que Em nome Deus de possa Jesus. consumar aí, né, esse ato, né, no seu ministério, que é onde realmente a gente vira, né, e vira a chave e o nosso ministério se transforma, porque quando tem uma adjuntora do lado, é outra dimensão e é outro Amém. ministério.
É benção, né, Reni? É, sim. É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, chegamos aqui no final de um podcast que foi bênção do céu, como foi os outros. E, então, você que não compartilhou ainda, compartilha, se inscreve, vai no Instagram, TikTok e não esquece da hashtag. Né? Tira lá a foto, bate a foto, bate hashtag eu assisti. E compartilha, viu? A gente vai estar postando todos, nos marca, né? E vamos ajudar a anunciar o reino de Deus. E o contato do Reni vai estar aqui na descrição do vídeo. Sim. Se você quiser entrar em contato com ele para estar convidando ele para ministrar a palavra, lá no Instagram dele você vai poder ver um pouco do seu ministério. E o homem tem um ministério aprovado, viu? É discípulo do pastor Amém. Moacir. Amém. Feliz de estar com vocês, né? É gratificante, né? Espero que tenha abençoado mais ainda, edificado a fé de cada um. Deus abençoe os que estão assistindo, que essa live possa agregar, né, cada vez mais. E como eu falei, isso aqui eu acredito que foi Deus que colocou no coração de cada um de vocês. E Deus tem feito grandes coisas e ainda fará mais ainda. Em nome de Jesus. Amém. Faça uma oração para a gente terminar, Reni. Amém. E os seus agradecimentos finais, fique à vontade. Se quiser mandar um alô para alguém, um abraço, fique à vontade. Já mandei, né? Mas fazer uma oração. Em nome de Jesus. Pai, louvamos o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Por estarmos aqui neste momento em que Pai. podemos compartilhar de nossas experiências, daquilo que o Senhor tem feito conosco e através de Obrigado, nós. Jesus. Que este vídeo chegue, Senhor, a pessoas que precisam ouvir cada testemunho relatado aqui, cada experiência vivida, que o Senhor possa abençoar tremendamente. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abençoe o Lailton, abençoe o Gabriel, abençoe os meninos da mídia, que o Senhor possa fazer crescer cada vez mais esse trabalho. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós choramos e com fé te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, gente. Até mais. Glória. Oi.